Olá, bom dia. A missão que Deus te entregou nesta terra. Essa é a palavra de Deus para o devocional de hoje, 3 de junho de 2026. Eu quero agradecer você por estar me assistindo, por estar ouvindo essa palavra do Senhor e quero te pedir um favor, que você siga o meu canal, que você compartilhe. Eu sou nova nesta obra aqui no YouTube e eu preciso que você ajude essa obra, colabore com essa obra do Senhor, encaminhando para o mínimo 10 pessoas que vai receber essa palavra do Senhor, que vão ser abençoados e você também. Eu preciso de 50 seguidores para que os meus devocionais sejam transmitidos ao vivo. Posso contar com você? Nesse capítulo de hoje, capítulo 10 de Mateus, Jesus ele chama aqui os discípulos, entrega autoridade espiritual e ensina sobre a missão deles aqui na terra. Só que sabe o que é o mais forte desse devocional de hoje? Essa palavra ela não fala apenas com os discípulos daquela época. Fala também sobre nós no momento presente. Porque todos nós aqui temos uma missão. Todos nós fomos chamados para cumprir com um propósito. Para fazer aquilo que Deus designou para cada um de nós. Então, todos nós temos uma missão. Todos nós fomos chamados para representar Jesus aqui na terra. Hoje Deus ele te lembra que através dessa palavra você não nasceu por acaso. Existe um propósito sobre a sua vida. No versículo 1, e chamando seus 12 discípulos, Deus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Hoje Deus fala aqui através dessa palavra que Jesus, primeiro ele chama e depois ele capacita. Deus nunca vai te entregar uma missão sem liberar força e autoridade espiritual para você, sobre a tua vida. Então, nós sabemos que a obra é do Senhor. No versículo 2 diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E ele diz aqui o nome de todos os apóstolos. No versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4. No versículo 4, ele cita por último aqui Judas Iscariote, o mesmo que o traiu. Então, o que Deus ele quer dizer? Deus ele fala na palavra que ele conhece cada pessoa pelo nome. É isso que ele quer dizer aqui na palavra. Ele conhece cada um pelo nome e você não é diferente. Você não é esquecido diante de Deus. Você não é esquecida. Jesus, ele escolheu aqui pessoas diferentes, cada um na sua personalidade. Mas isso mostra que Deus usa personalidades diferentes para cumprir o seu propósito. Nem todos permanecerão fiéis no caminho. Mas é por isso que Deus nos chama a atenção que nós precisamos vigiar o nosso coração diariamente. Ele escolheu aqui todos eles na sua personalidade, inclusive Judas, que o traiu. Mas Judas também cumpriu o seu propósito. E Deus ele já escolheu Judas, Jesus ele escolheu Judas por quê? Porque ele já sabia que ele ia ser entregue, porque precisava ser entregue para que a palavra se cumprisse. Então, Deus ele criou, ele tem o controle de tudo, ele criou até o mal, o ímpio, para que o propósito dele fosse concluído. E é por isso que nós devemos nos atentar em ficar julgando as pessoas, preocupar com o nosso propósito, porque cada um tem um propósito. Então, no versículo 5, onde diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem estareis em cidades samaritanos.
No versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é chamado por Jesus, ele também é enviado. Jesus envia, ele sopra os nomes, o evangelho não é para ficar parado. Mas enquanto não se cumpra o propósito total, nós devemos nos movimentar. É nesse caminho, é nesse movimento que Deus vai nos dando a direção. E aqui no versículo 6, existem pessoas feridas precisando de direção. Deus quer usar você para alcançar vidas. Nós temos que fazer o ide, nós temos que obedecer. No versículo 7 diz assim: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Precisamos anunciar com esperança. O reino de Deus transforma vidas ainda. E precisamos de nós para lançar essa semente. Para que através da nossa vida pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. No versículo 8, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O reino de Deus, ele é movimento. Onde Jesus chega, ele cura, ele liberta e há transformação. No versículo 9 diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nossa confiança não deve estar apenas em coisas materiais, não deve estar em nós. A nossa confiança vem de Deus, vem do Senhor, totalmente do Senhor. No versículo 10, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Qual que é a explicação? Deus cuida daqueles que fazem a sua obra. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus onde você coloca o pé e ele dá o chão. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. No versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurar saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. O que está querendo dizer? Precisamos aprender a discernir ambientes, discernir pessoas, discernir as conexões que nós fazemos. No capítulo 12, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Leve paz por onde você passar. É o que Jesus diz. A paz de Jesus em qualquer casa que a gente entrar. No versículo 13, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. O que Deus ensina? Existe lugar que vai te receber bem. Existe lugar que a sua presença não será bem-vinda. Mas você chega, se não te receber bem, sacuda a poeira e vai embora. Simples assim. No versículo 14 está dizendo, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Tá vendo? Acabei de dizer. É assim que nós devemos fazer e não se preocupar. Não ficar preocupado com isso. Porque todo aquele que faz a obra de Deus, todo aquele que escolhe viver os planos do Senhor, são mesmo rejeitados por alguns. No versículo 15 está dizendo, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas.
O que quer dizer? Deus é justo e vê todas as coisas. Deus é justo e vê todas as coisas. Tudo nós devemos deixar para Ele. E precisamos a gente ter pureza no nosso coração. Assim como as crianças, né? Todas as crianças herdarão o reino dos céus. Por quê? Pela tua pureza. Então nós devemos procurar ter essa pureza, mas também nós devemos buscar por sabedoria espiritual. Porque a sabedoria é a semente. Então, quando a gente busca por sabedoria, busca pela palavra, busca pela sabedoria de Deus, nós temos também maior entendimento do nosso propósito. Então, no versículo 17, está dizendo: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nem todos vão entender o teu propósito. Nem todos vão entender. E tá tudo bem se não entender. E tá tudo bem. Quem tiver com você vai estar com você. Quem não tiver, não vai estar. Mas uma coisa, não negocia a sua fé com ninguém. Não negocie a sua fé. Não desvie nem um passo para a direita nem para a esquerda. Siga para frente, siga adiante, siga o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Olhe para trás somente para agradecer ao Senhor por todos os livramentos que Ele te deu. Quem não tem a capacidade de te apoiar na obra, no ministério, não é para estar do seu lado. Pode ser amizades, pode ser qualquer relacionamento. No versículo 18: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Seu testemunho vai alcançar lugares que você nem imagina. Deus vai te honrar, mas para a honra e glória dele. O versículo 19 ao 20 mexeu muito comigo hoje. Porque às vezes nós temos medo, nós temos receio, mas nós temos que ter total confiança no Senhor. E Ele me chamou a atenção. Tenha total confiança no Senhor, porque é Ele que te usa. Nada procede de você. Tudo vem dEle. O dom, os dons espirituais, a palavra que ele prepara como devocional de hoje. Eu creio muito que foi Deus que preparou a palavra de hoje. Então no versículo 19 diz: mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença do Senhor, deve ficar tranquilo. Porque o Espírito Santo ajuda você nas palavras. O Espírito Santo é quem dá a conclusão aqui da explicação de cada versículo da palavra do Senhor. Quando Deus usa alguém, existe unção nas palavras. Essa unção vem do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus. No versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Jesus já avisava que haveria dores e perseguições. Jesus nos alerta na palavra aqui que quem serve ele, quem escolhe ele, haverá perseguições. Nem toda batalha, quando ele diz aqui, né?
E os irmãos entregará à morte, o irmão, o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais, matarão, e odiados de todos seres por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o segredo é permanecer firme até o final. O segredo é você saber que se você está no centro da vontade do Senhor, você está seguro. Então pode vir guerras de todos os lados, afrontas, acusações, levantes, que você está seguro e segura nas mãos do Senhor. Então não tenha medo. Você já sabe, Jesus foi odiado, Jesus foi... Se ele foi perseguido, imagina nós. No versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Nem toda batalha deve ser enfrentada. Às vezes Deus manda sair e continuar a missão em outro lugar. É simples assim. Não foi recebido? Vá para outro lugar. Foi perseguido? Vai para outro lugar. Assim serve também para os ambientes que nós enfrentamos no dia a dia. Tem mesa que você senta que não te dão uma oportunidade para falar. Tem lugares que você não pode abrir tua boca, não é lugar para você. Levanta, sai dali e vai para outro lugar. Se conecta com outras pessoas. Pessoas que atrapalham a tua caminhada não são para amizade, não são para relacionamento. Nós temos que ter discernimento, escolher bem. Então, aqui no versículo 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Se Jesus ele enfrentou a rejeição, nós também vamos enfrentar. Se Jesus foi humilhado, rejeitado, nós também seremos. E pronto, o que importa é que Deus sabe ao nosso respeito. Nós temos que parar de querer agradar a todos. Nem Jesus agradou. Nós temos que parar de achar que nós temos que ser aceitos pelas pessoas, que nós dependemos de aprovação de pessoas. Nós não dependemos, nós dependemos da aprovação do Senhor. No versículo 26, diz assim: portanto, não o temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Tudo será revelado no tempo certo. Até todos que fizeram se atentaram contra a tua vida. Não queira você provar nada para ninguém. Deixa que Deus revela. Com o tempo ele revela. No versículo 27, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Aquilo que Deus fala no secreto deve gerar um testemunho. No versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nosso maior temor deve ser em não perder a presença de Deus. Esse é o nosso maior temor. Temor a Deus. Temor ao Senhor. No versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por um certil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai? Se Deus cuida dos passarinhos, imagine de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que te mune de ferramentas. Ele é o Deus que te enche do Espírito Santo e das unções que você vai precisar para o seu ministério, para você ajudar outras pessoas. Então, se Deus cuida dos passarinhos, Ele está cuidando de nós. Ele vai cuidar de você até o fim. Fique em paz, fique tranquila, fique tranquilo. Só faça o que Ele te pediu.
e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aqui mostra a soberania de Deus. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Aqui é para dizer que nada passa despercebido. Esse versículo é para te dizer que ele tem o controle de tudo. Ele tem. Ele está no controle de tudo. Ele só não está no controle da tua decisão. Mas ele tem o controle de tudo. Ó, não temais, pois mais valeis a vós do que muitos passarinhos. Você tem valor para Deus. Aqui está dizendo, você tem valor para o Senhor. Você é menina dos olhos do Senhor. 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisamos ter coragem de assumir nossa fé. Precisamos ter coragem de nos movimentar. Precisamos ter coragem de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração e não adiar. Talvez a sua promessa não está no futuro. Talvez a tua promessa está agora e depende do seu movimento, depende da sua atitude. Enquanto você der bola porque as pessoas falam, a promessa do Senhor só adia, porque Ele está esperando você. Ele está esperando o seu movimento. No versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Não podemos negar Jesus também através das nossas atitudes. Todas as vezes que você se paralisa, que você deixa de fazer a obra do Senhor, deixa de fazer o que Ele colocou no seu coração, você também tem que tomar cuidado que pode estar negando Jesus. Versículo 34, não cuideis de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O evangelho também separa aquilo que não agrada de Deus, aquilo que não agrada a Deus. O Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Tem muita gente falando aí que é só amor para poder abrir brechas na tua vida, para fazer coisinhas aqui que não desagrada a Deus, pecadinhos, ou talvez até pecados grandes, né? Porque como se Deus, Ele aceitasse tudo. Não, Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. Quando você já sabe a verdade, abraça a verdade. Não dá mais para voltar. Não tem como mais você voltar. No versículo 35 está dizendo assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Nem todos aceitarão a sua transformação. Como José. José, ele foi traído pelos próprios irmãos, por inveja, mas no final ele ajudou os irmãos. Jó orou para aqueles teus inimigos e a promessa se cumpriu. Deus começou a dar em dobro para ele. Então fique em paz, tudo no seu tempo, e é Deus que te justifica. No versículo aqui 36, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Continua dizendo, às vezes a maior oposição vem dos que estão perto, vem da sua própria parentela. 37, quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar da nossa vida. É Jesus em primeiro lugar, o teu esposo e a tua esposa em segundo. Os teus filhos vêm na sequência. Quando você casa, os teus familiares se tornam parentes. É preciso saber dessa ordem. É Deus em primeiro lugar em tudo. Deus vem antes dos seus projetos, dos seus planos, do seu dia, da sua semana.
Deus vem antes do seu casamento, vem antes de tudo. 38. E quem não toma sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é você escolher viver aquilo que ele tem para você, é seguir o propósito. E tudo aquilo que você aprendeu, você tem que ressignificar. E fazer e cumprir com o papel que o Senhor te mandou fazer. Sabendo a verdade e colocando a verdade para frente. No versículo 30 e 40, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, no versículo 39 e o 40, quando nós entregamos tudo para Deus, nós encontramos a nossa verdadeira vida. Enquanto você não entrega tudo para Deus, você vive a vida que o mundo escreveu para você. Quem honra um servo de Deus, como diz no capítulo 40, no versículo 40, perdão, quem honra o servo de Deus, honra o próprio Cristo. É o que ele tá dizendo aqui. No versículo 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Exige recompensa para quem valoriza aquilo que vem de Deus. 42, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Nenhum gesto de amor passa despercebido diante dos olhos do Senhor. As pequenas atitudes que você faz para Ele, para Deus, para um servo, para quem está fazendo a obra, tem valor para Deus e tem um valor eterno para Deus, porque nós tá dizendo aqui no versículo 42 de galardão. Então hoje Deus quer te lembrar, você tem uma missão aqui na terra. Não desista, não pare, não abandona aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque quem vive para cumprir o propósito do Senhor nunca faz nada em vão, nunca vive em vão. Esse é o devocional de hoje. Que você receba essa palavra, compartilha, não esqueça de me seguir, que eu preciso de 50 seguidores para que o meu devocional saia ao vivo. Comece hoje fazendo a tua parte. E que Deus te abençoe.